Importante para nós, a comemoração da Páscoa, que fala sobre o centro do nosso Evangelho. Queria aproveitar esses próximos 3 devocionais para falar um pouco sobre ela. O nosso primeiro devocional, iremos tratar a primeira Páscoa. O que a primeira Páscoa representava? O que ela representava para o povo de Deus? Para sabermos disso, temos que estar abrindo nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12, onde ela foi constituída por Moisés, de Deus para Moisés e Arão e Moisés repassaram para o povo. Capítulo 12, todo é tratado de Êxodo, trata sobre isso. Não vamos ler o capítulo todo, mas vamos ler alguns versículos essenciais, salteando o que a Páscoa significava. O que a primeira Páscoa significava. E a primeira coisa que nós podemos ver que a Páscoa significava para o povo de Deus era que a Páscoa era uma promessa de Deus de salvação. A Páscoa significava uma promessa de Deus de salvação. Vamos estar lendo 2 versículos para vermos essa parte, essa primeira etapa, esse primeiro ponto, que a Páscoa era uma promessa de Deus de salvação. Versículos 12 e 13 de Êxodo capítulo 12, que diz assim: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, antes de começarmos, temos que entender o que é a Páscoa. A Páscoa, aqui, a nossa palavra Páscoa, vem da palavra do hebraico Petzah. E o que quer dizer Petzah? Petzah significa passagem. Então, os judeus festejam até hoje a festa do Petzah, a festa da passagem. Mas que passagem? Essa passagem que nós acabamos de ler. A passagem de Deus pelo Egito, trazendo a destruição, a morte a todo o primogênito. A festa do Petzah traz à memória dos judeus a promessa que Deus fez de salvação. Que Deus passaria, Petzah, pelas suas casas. Mas se eles fossem fiéis, Deus os protegeria. Irmãos, a Páscoa sempre representa, significa uma promessa de Deus. Deus iria passar pelo Egito para destruir, para provar, para mostrar para todos, os egípcios e judeus, quem ele era. Ele era Deus, ele era o Senhor, o único Deus, o único e verdadeiro Deus. O versículo mostra que Deus iria castigar, julgar os deuses do Egito. Ou seja, Deus iria realmente provar, de uma vez por todas, quem era o único e verdadeiro. O Deus Todo-Poderoso. Mas era uma promessa também de salvação, porque Deus prometeu que essa seria a última praga. No capítulo anterior, no capítulo 11, Deus fala para Moisés, falando, olha, ainda vou lançar uma última praga antes que vocês sejam libertos do Egito. Depois dessa, vocês serão livres. Então imagine a expectativa do povo de Israel em saber que depois dessa praga, eles finalmente não seriam mais escravos. Então, irmãos, a promessa de Deus de salvação também era uma promessa de libertação. Deus estava prometendo que iria libertar o seu povo. A liberdade tão sonhada do povo de Israel. Deus também estava prometendo que iria proteger o seu povo do mal, do perigo.
Como nós lembramos, o texto fala que Deus ia passar por toda a terra do Egito, sem exceção. E aqueles que tivessem a marca de sangue de cordeiro sobre as suas portas seriam poupados. A Páscoa tem vários símbolos, tem vários rituais, né, feitos que o povo de Israel tinha que obedecer. E um deles era matar um cordeiro e assá-lo. Esse cordeiro não podia ter mancha, não podia ter defeito. Tinha que ser um cordeiro novo de 1 ano. Então, esse cordeiro que era morto, o sangue dele tinha que ser passado nas batentes, nos umbrais das portas. E isso seria a marca que Deus iria poupar a vida do primogênito daquela casa. Essa é uma promessa que Deus fez. Deus prometeu salvação, proteção. Deus prometeu libertação. É isso que a Petsah significa para o povo judeu. A Páscoa significa uma promessa de libertação. A Páscoa significava, a primeira Páscoa significava isso. Essa promessa maravilhosa que Deus estava dando ao seu povo, de que os seus tempos de escravidão estavam terminando. O que a Páscoa, a primeira Páscoa, significava? Em segundo lugar, a Páscoa também significava um ato de obediência que demonstrava a fé em Deus. A Páscoa também era um ato de obediência que demonstrava a fé em Deus. Se nós vamos olhar do versículo 1 até o 11, no versículo que nós acabamos de ler, do 12 e 13, Deus dá vários detalhes de como aquele cordeiro deveria ser preparado. Como eu já disse, um cordeiro novo, sem defeito, sem mancha. Também fala a forma que o povo tinha que prepará-lo. Também fala que eles tinham que ficar dentro das suas casas. Não poderiam sair. Olha que semelhança, né? Mas ele dá várias instruções. E a Páscoa também significava a obediência. O povo de Israel tinha que obedecer a Deus. Irmãos, Deus iria agir aquela noite. De um jeito ou de outro, Deus iria agir. Só que diferente das outras pragas, dessa vez a praga também poderia alcançar o povo de Israel. A única forma do povo de Israel não ser afligido pela praga era obedecendo. O impacto daquela praga era determinado, dependeria da demonstração de fé do povo de Israel. O povo de Israel estava vivenciando o poder de Deus. Eles estavam vendo as pragas, como o Egito estava sofrendo na mão de Deus. E eles poderiam relaxar, acreditar que Deus nunca faria nada de mal para eles. Mas então Moisés apresenta e fala, olha, dessa vez poderá nos atingir também. Esse Deus tão poderoso que vocês estão vendo, que vocês estão dizendo que confiam, está na hora de provar. Obedeçam tudo o que Ele mandou para cumprir a Páscoa do Senhor. Porque se vocês deixarem de obedecer um único ponto, vocês sofrerão a praga. Vocês perderão os seus primogênitos. Então a Páscoa também era uma obediência a Deus, que demonstrava a fé que o povo de Israel deveria ter às ordens, às instruções de Deus. O povo de Israel poderia sofrer naquele momento. Mas como eles estavam tementes a Deus, vendo o quão grande Deus era, todos obedeceram. Se o povo não acreditasse nas palavras de Deus, eles sofreriam. Mas como eles confiaram, acreditaram, a Páscoa trouxe para eles mais convicção. Aumentou a fé de cada um daqueles que estavam ali, dos judeus. Porque dos povos, dos egípcios, trouxe a maior dor de todas. De perder seus filhos. Perder todos os primogênitos.
como o texto fala, tanto de animal como humanos. Irmãos, a Páscoa foi um ato de obediência. Porque os egípcios também foram alertados, mas eles não quiseram obedecer a Deus. Tiveram a oportunidade, mas não quiseram. Os egípcios também estavam vivenciando o poder de Deus. E provavelmente já estavam acreditando no quão poderoso era o Deus de Israel. Mas acreditar e não fazer nada não adianta. Ter fé sem ação não traz salvação. Uma fé sem ação não traz salvação. O povo de Deus, além de vivenciar o poder de Deus, confiava em Deus como seu Salvador, como seu Senhor, seu único dono. Por isso obedeceram e receberam a salvação. Foram poupados dessa tão grande calamidade que assolou a terra do Egito. A Páscoa ainda pode representar mais uma coisa, irmãos. Primeiro, já vimos que a Páscoa significava uma promessa de Deus de salvação. A Páscoa também significava um ato de obediência, uma demonstração de fé. E um terceiro ponto que eu posso deixar aqui, que a Páscoa também significava, era um memorial do poder de Deus e de sua fidelidade. A Páscoa era um memorial do poder de Deus e de sua fidelidade. Vamos estar observando alguns versículos. Versículos 13, como já lemos, que diz, mais uma vez, o sangue vos será por sinal nas casas e o sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Agora o versículo 26 a 27 desse capítulo, que diz, quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Falando da Páscoa, respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Irmãos, a festa de Páscoa era um memorial do poder de Deus e de sua fidelidade. Irmãos, o memorial, nós sabemos que era algo construído, feito para trazer à memória algo. Mas Deus, Ele não se esquece das coisas. Ele nunca se esquece. Mas já nós, já os homens, os humanos, nós esquecemos. Deus sabia que o povo de Israel poderia muito bem esquecer tudo o que Ele estava fazendo para libertá-los. Deus conhecia o seu povo, sabia da sua índole, sabia que eles iriam com o tempo esquecer do poder de Deus. Então, Ele faz questão de lembrar, fazer essa Páscoa, essa festividade, para trazer à memória tudo o que Deus fez. Por isso que Deus deixou a Páscoa para o povo de Israel, para que eles se lembrassem do poder que o seu Deus tinha. Eles tinham que lembrar o poder que Deus demonstrou sobre a terra do Egito, mostrando que Deus era o único e verdadeiro Deus. Eles tinham que se lembrar que Deus nunca esquece das suas promessas. Irmãos, Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó que faria o povo de Israel uma enorme descendência. Prometeu uma terra, prometeu bênçãos. E Ele iria cumprir. Deus tinha prometido a liberdade, a salvação. E Deus cumpriria todas as suas promessas. Deus desejava que o povo de Israel sempre tivesse
isso em mente. O quanto o seu Deus é poderoso e quanto Ele é fiel às suas promessas. A festa do Pêssar, a nossa Páscoa, a festa da passagem do Senhor, é um ato maravilhoso que demonstra o quão bom é o nosso Deus, o quão fiel Ele é. Que um Deus que ao seu povo garante salvação, garante a demonstração do seu poder e da sua fidelidade, mas que também demonstra que da nossa parte é cabido fidelidade. Esse é o Deus de Israel, o nosso Deus. É isso que a Páscoa representava para os judeus. Essa passagem do seu Deus Todo-Poderoso, que venceu um dos seus maiores inimigos. Só que nós sabemos que a Páscoa não para por aí. Existem muito mais. No nosso próximo devocional falarei sobre a vida de Cristo. O que a Páscoa representava para Cristo? O que ele estava aguardando com tanta ansiedade? Aquele momento que culminava para o ápice da sua vida. Estamos nos aproximando. Que nós possamos nos alegrar juntos com a Páscoa. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite.